volta com os donos da bola e é o seguinte, para encerrar com chave de ouro a nossa primeira temporada do quadro Dono da Bola, com apoio total da DM Card Mais Que Esporte e Dedica Mais, Vieira Júnior conversou com ela, que foi convocada às pressas para o Mundial Feminino na França, vestiu a camisa da seleção brasileira nos enchendo de orgulho e ainda vai conquistar muitos títulos pelo São José Feminino. Eu tô falando de Poliana Barbosa, que é a dona da bola de hoje. Fala galera, muito boa tarde para você, mais uma vez em São José dos Campos, zona norte de São José, em um dos campos em que o São José Futebol Feminino treina. Aqui do meu lado tem jogadora do São José Futebol Feminino e da seleção brasileira, jogou na Copa do Mundo. É a lateral direita Poliana, tá de volta ao nosso quadro, ela de novo é a dona da bola. Tudo bem, Poli? Tudo bem. Boa tarde, prazer te receber, a bola é sua porque você é a dona da bola. Olha, naquela primeira conversa que nós tivemos, você estava até meio apreensiva, porque ia sair a convocação para a seleção para a Copa do Mundo. Você falou, não sei se vai dar. Como é que foi o sentimento de frustração de não ter saído na primeira lista e depois ser convocado? É claro que a expectativa existia, né? Infelizmente não estava naquela primeira lista, mas acabou que nos 48 do segundo tempo saí na convocação. É claro que eu fico feliz, honrada por estar vestindo a camisa da seleção, mas ao mesmo tempo é triste pela situação de sua companheira, às vésperas do Mundial ser cortada. Fico honrada, claro, por ter sido lembrada, mas tem essa parte triste dela ser cortada. Como é que foi o ambiente, como é que foi o grupo da seleção brasileira, que foi tão falado, foi tão comentado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a participação da seleção brasileira nesse Mundial da França? Eu acho que foi um momento ímpar, né? A visibilidade, o apoio que a gente teve, a gente nunca tinha tido antes. Espero que essa visibilidade, esse apoio que a gente teve continue, e não só quando foram em campeonatos mundiais, em Olimpíadas, mas aqui no Brasil, no Brasileiro, Campeonato Paulista, em todos os campeonatos que a gente estiver participando, não só fora, mas aqui também. O que deu errado que o Brasil não conseguiu avançar mais? A gente jogou contra as donas da casa, sabia que ia ser um jogo duro, difícil, mas um ia ter que sair. Infelizmente, não dá para falar que a gente não teve vontade, a gente teve vontade, a gente fez tudo o que podia, saiu com a missão cumprida de fazer o que foi proposto, e infelizmente um ia ter que sair, infelizmente foi a gente. Sai Vadão, entra a Pia, técnica sueca, mais do que renomada no mundo do futebol feminino. O que dá para falar da chegada dela? Bom, ela é bicampeã olímpica, também finalista das últimas Olimpíadas aqui no Brasil. Com certeza, sem dúvida nenhuma, tem muito a acrescentar, né, aqui no futebol brasileiro. Sem contar as várias experiências que ela tem, eu acho que só tem a agregar, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a seleção brasileira. São José Futebol Feminino, reta final da fase de classificação da primeira fase do Campeonato Brasileiro e a segunda fase do Campeonato Paulista. O que dá para esperar desse São José nessas duas competições tão importantes? Bom, o brasileiro a gente ainda está disputando a vaga, ainda está ali no 7º colocado, mas para poder manter ali na zona de classificação. E o Paulista, chave forte, né? Espero também a gente fazer uma boa campanha nessa segunda fase. Poli, quero te agradecer, obrigado mais uma vez por você participar com a gente. Essa é a Poliana, jogadora do São José Futebol Feminino, seleção brasileira, joga demais. Hoje, ela é a dona da bola. E a gente vai continuar na torcida aqui pela Poliana, porque amanhã ela joga pelo São José contra o Santos, é o retorno do Campeonato Paulista, 3 horas da tarde no Martins Pereira, e no domingo novamente enfrenta o Santos, só que pelo Campeonato Brasileiro, onde precisa realmente buscar pontos para poder conquistar a classificação. O São José eu acho que garantiu a classificação, é só empatar com o Vitória domingo lá em Salvador. Não tá, eu acho que garantiu pelo seguinte. Mesmo que ele perca do Santos, a última vaga é São José e Vitória. Se ele tivesse perdido lá, um abraço, miou, acabou, não tinha mais chance. Como ele empatou, ele tem um ponto acima do Vitória. Então, contra o Santos no domingo, pelo Brasileiro, mesmo que ele perca no Martins Pereira,
o Vitória vai ter que, pelo menos, empatar com o Corinthians em São Paulo. O Corinthians está arrasador, tá? Goleando todo mundo. Então, eu acho que o Vitória não consegue um ponto que seja contra o Corinthians. Não sei que o Corinthians bota o time todo reserva, aquela coisa toda. Difícil, então, a chance do São José se classificar no Brasileiro é muito grande no domingo em 8º lugar. Mas depois pegaria o próprio Corinthians na fase de mata-mata e dificilmente vai passar. Há um desnível grande aí. O Corinthians e o Santos estão muito acima até do próprio Flamengo, que caiu muito no futebol feminino. Agora, se tratando da Poliana, das jogadoras que eu vi, Andrés, citando aí do São José, 3 jogadoras eu vi assim com um diferencial e uma avaliação tática extraordinária. A Formiga, a Daiane Bagé, sabiam se posicionar, mudar e a Poliana. Joga como lateral, vai jogar no 3-5-2, ela é ala, sabe jogar, é uma jogadora que tem uma visão, que tem um conhecimento ali da posição, jogadora de altíssimo nível, passou muito tempo nos Estados Unidos e agora está de volta aí no São José. E agora, quem sabe que com a Pia, a nova técnica da seleção brasileira, a Poliana e outras jogadoras também, tanto do São José quanto de outros times, tenham muito mais chances na seleção e melhore realmente o futebol feminino. Futebol feminino esse que é grande, tem como grande apoiador aí a DM Card Mais Que Esporte e Dedica Mais, que estiveram com a gente aí durante essa primeira temporada do quadro Dono da Bola. Um beijão para toda a equipe da DM Card. Você também pode acessar o site aí, Instagram da DM Card e conhecer mais sobre o trabalho fantástico deles, tá certo? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar do Burrão. Vem eleição por aí, mas será que já tem outras chapas? A gente volta já explicando tudo para você.